Olha, não são raros os casos de famosos envolvidos em traição dentro e fora do Brasil. Entre os mais conhecidos estão a separação de Lady Di e o príncipe Charles. O pivô do fim do casamento de 15 anos foi a amante de Charles, Camila Parker. E além desses, outros casos também se destacam na imprensa. Dá só uma olhada. O hollywoodiano Jude Law é ator de um dos casos mais polêmicos de traição. Infeliz no relacionamento com a atriz Sienna Miller, ele foi se consolar nos braços da babá dos filhos, Daisy Wright. Também em Hollywood, o belíssimo casal Brad Pitt e Angelina Jolie surgiu de uma traição. Durante as gravações do filme Senhor e Senhora Smith, o clima entre os protagonistas esquentou e a atriz Jennifer Aniston, que há 4 anos era casada com Pitt, foi deixada de lado. E a lista de beldades continua com casos polêmicos. Em 1995, Hugh Grant foi pego no flagra com uma prostituta e estampou o rosto da então namorada, a atriz Elizabeth Hurley, nos principais jornais de fofoca do mundo. Sandra Bullock descobriu a traição do marido Jesse James com a modelo e dançarina Michelle McKee enquanto gravava o longa Um Sonho Possível, que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz em 2010. Aqui no Brasil, coincidentemente, os casos de traição mais conhecidos são estrelados por mulheres famosas. Por exemplo, no carnaval do ano passado, a atriz Paula Burlamac foi fotografada aos beijos com um modelo no camarote de uma cervejaria no Rio de Janeiro. E no dia seguinte, apareceu no mesmo lugar acompanhada do então namorado, o ator Daniel Alvim. Claro, o relacionamento acabou assim que Daniel descobriu a traição. E outro fato de repercussão aqui no Brasil envolveu a lindíssima Luana Piovani. O namoro de 3 anos entre a atriz e Rodrigo Santoro terminou depois dela ter sido flagrada aos beijos com o empresário Cristiano Rangel. Mas e aí? O que será que levou esses famosos e ainda induz tantas pessoas a traírem no relacionamento? E aí, hein? Olha, gente, para se ter uma ideia, uma pesquisa recente realizada no Brasil apontou que 60% dos homens e 47% das mulheres questionadas assumiram a infidelidade. E mais, dados do IBGE mostram que 71% dos pedidos de divórcio feitos por mulheres foram motivados por traição masculina. Aí a gente volta àquela pergunta já lançada ali na reportagem. O que será que leva as pessoas a traírem seus parceiros conjugais? Para falar sobre isso, aqui comigo está o psicólogo Antônio Gomes da Rosa em mais um quadro Comportamento. Antônio, bem-vindo. Tema... Obrigado. Polêmico, né? Tá saindo fumaça. Uau! Não sei por onde. E todo mundo fica comentando, né? Durante o VT, a reportagem era um comentando aqui, outro, cada um tecendo o seu comentário. O pessoal de casa também Dizem pode... que chifres queimados soltam fumaça, né? Aí se você aí de casa também quiser dar a sua opinião, será que homem trai mais? Será que mulher trai mais? Por que isso acontece? Gente, liga pra cá. O telefone é o 3340-0070. 3340-0070. Antônio, se você me permite, eu ainda tenho aqui um texto que eu retirei de internet. Eu não vou citar quem, mas é um importante comentarista televisivo. Ele fala assim, gente, olha só, preste bastante atenção. Eu digo com segurança, o que escrevo aqui se aplica a 99,9% dos homens brasileiros. Não existe homem fiel. Nenhum homem é fiel, mas pode estar fiel ou porque está apaixonado ou porque está cercado por todos os lados. Se você quer um homem que seja fiel, procure um crente daqueles bitolados. Agora não desanime. O homem é capaz de te trair e de te amar ao mesmo tempo. A traição do homem é hormonal. Não é como o da mulher, ele tece aqui. Mulher tem que admirar para trair. Agora ele ainda escreve, não fique desencantada com a vida por isso, a traição tem o seu lado positivo. Olha só o que ele fala. O cara que fica cercado sem trair é infeliz no casamento e seu desempenho sexual diminui. Entenda de uma vez por todas, homens e mulheres são diferentes. Gente, isso ele escreve, claro, a opinião desse comentarista, mas aí agora eu queria ouvir de um psicólogo. Isso é verdade, Antônio? Depende o quê? Porque se falasse
tantas variáveis aí que eu não sei qual seria a verdade, em qual delas se encaixaria, né? Mas uma coisa é verdade, que nós somos instáveis, né? E quando nós assumimos a nossa instabilidade, nós assumimos as possibilidades de reações e de experiências e de vivências. Aí nós estamos dizendo que nós não somos alguém estigmatizados para a fidelidade, né? Por mais que a nossa cultura nos trate de monogâmicos, que a gente prometa a indissolubilidade eterna, por mais que a gente queira que o outro seja nosso e que nós sejamos de alguém, né? Ninguém é de ninguém. A realidade é de que ninguém se apropria de um outro e não é apropriado por outro. Porque as questões emocionais e psicológicas dependem de fatores, na grande maioria, incompreendidos e desconhecidos por nós mesmos. Então, por mais que um casal esteja bem, eles não estão imunes, ou seja, não existe imunidade para um sentimento, mesmo que efêmero, superficial e rápido, como um beijo no camarote do carnaval, que o coitado ficou sem a coitada ficou sem o coitado, mas eles foram pro coito, né, de outra forma. Mesmo que um beijo rápido de quem bebe muito numa noite e a sensualidade aflora, e quem por aí numa noitada não beijou uma outra pessoa e não deu mais nada, mas que se fosse visto seria traição possivelmente, e não foi classificado, configurado como traição, porque passou por aquela situação do estava bebendo, a gente se encontrou, os lábios se comunicaram, né? Então, dentro desse princípio de instabilidade, nós temos que estar preparados. O que nós podemos entender é que o exercício da fidelidade precisa existir. Porque se nós acreditarmos na fidelidade como uma característica do ser humano, nós estamos fadando o ser humano a muitas decepções. Porque nós estamos colocando ele dentro de uma previsibilidade que não é verdade. Certo. Porque nós somos muito falsos e mentirosos, primeiro para nós mesmos. Certo. E depois nós vamos gerando hipocrisia nas relações. Antônio, a gente até já dá continuidade a esse seu pensamento, mas antes a gente já tem uma ligação aí na linha, que é importante a gente escutar as outras vertentes, né? As outras visões aí dessa infidelidade que a gente está citando. É bom que falem para que eu não diga tudo. Exato, exatamente. Vamos lá. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Júnior? Júnior? Sim. Oi, Júnior, seja bem-vindo. Você fala de Blumenau? Eu falo de Blumenau, eu trabalho em Natura Torta ali. Ah, legal. Bacana, Júnior. Qual a sua opinião, pergunta, enfim, o que você quer falar sobre esse assunto? Sobre traição. Eu mal acabei de sair de um namoro, né? A gente estava namorando 1 ano e tudo, aí, digamos assim, aí descobri a traição depois de... Ele ficou 1 semana com uma garota, né? Aí... Eu descobri, aí eu fiquei meio em trauma, assim, parei no hospital, tudo, fiquei assim, sabe, ainda estou em choque ainda, o que aconteceu, né? Mas eu queria saber, fazer pergunta pro psicólogo, né? Acho que é. Certo. Para ele, por que há traição, digamos assim, o que envolve a pessoa trair, ou, assim, perder a confiança na pessoa e continuar, porque assim, ainda tem alguma coisa entre essa pessoa, entendeu? Assim, um sentimento. Mas o que fica mais em pensamento é raiva, né? Revolta, porque, digamos, tu vive tudo que na vida, tu tem os seus momentos, pensamentos, tudo, e assim uma pessoa acabar jogando fora tudo que viveu, né? E olha como o leque se abre, porque a gente está falando aí... Qual é a idade deles? Qual a sua idade, Júnior? 7. 27? Não, 17. 17 é novinho. E quanto tempo estava namorando com ela? Digamos assim, eu tava namorando quase 1 ano, né? Quase. Aí, assim, era amor pra tudo, sabe? A gente se comunicava, via todo final de semana. Então, assim, foi um choque grande, assim, que eu percebo... Assim, Júnior, deixa eu tentar entender. Você tava namorando um outro homem, você é homossexual, é isso? Sim, transexual, Perfeito, perfeito. Ah, tá. Então, e olha como o leque se abre, né? Sim. Olha todos os lados que a gente pega. Perfeito. Obrigada, Júnior, pela participação. Daí o namorado dele ficou com uma menina. Isso. Então, olha só, é traição.
certo? Do conceito do Júnior, foi uma traição, porque ele tinha um vínculo afetivo com uma pessoa e ele depositava e confiava também na resposta afetiva dessa pessoa, e somente para ele, não para um terceiro, né? Então, independentemente de ser a relação homossexual ou heterossexual, não importa, os fatores, os vínculos afetivos funcionam iguais, tá? Mas o que nós precisamos extrair, até para que a gente compreenda, é que nós temos casos de tentativas de suicídios, de adolescentes principalmente, quando são traídos. Porque, nossa, super novinho, 17 anos, por exemplo. Porque né? Um homem de 40 anos ser traído, né? Se ele não pode bater no cara que foi lá trair com a mulher dele ou bater nela, ele vai se vingar não dando carro, não pagando pensão alimentícia para os filhos, mas ele vai fazer uma nova faculdade, ele vai mostrar que ele é macho, né? Agora um guri de 17 anos, uma menina de 17 anos, o projeto dele está muito intensamente no emocional, no afetivo. Então eles são como que rasgados e esvaziados. Eles ficam sem motivação. Para onde eu vou agora? Eu perdi aquilo que era o meu alicerce, o sentido da minha vida, né? Esse vazio é muito perigoso. E aqui tem uma dica. Esse vazio também denuncia que a pessoa traída que cai nesse vazio não está bem com a sua autoestima. Porque ela se alienou no outro, o outro não é dela, nunca ninguém é de ninguém. O outro vai e eu quero me suicidar, por quê? Porque eu me perco, porque eu só estava no outro. Esse é um dado muito importante, se tratando desse aspecto. Interessante, é. Mas a sensação e a interpretação de traição se dá por isso, porque a pessoa espera a retribuição do outro com exclusividade, como que se fosse um contrato de compra e venda. E não é assim que funciona. Esse produto é meu, então ninguém toca sem que eu autorize. Se eu autorizar, não é traição, né? Os swings não são traição. Por quê? Porque há uma autorização, há uma compatibilidade emocional naquela relação de atuar dessa forma. O que é no swing é lá fora, e lá fora acontece também, passa a ser traição. Entende? Porque não houve autorização, não estava na compatibilidade emocional da adequação daquela relação. Assim, então, Antônio, vê o que é a complexidade do nosso psiquismo. Claro, imagina. Mas eu vou além, assim, é verdade que... Eu peço só esperar um pouquinho, será que é verdade que a mulher, ela usa mais o sentimento na hora de trair, o homem não, é instinto, como todos falam? Será que é isso? Isso a gente vai responder no próximo bloco.